TikTok, vocês que estão aí nos assistindo, a nossa primeira live podcast. Estou aqui com a participação da missionária Francesca. Sejam muito bem-vindos, sejam abençoados através dessa live. Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para a missionária Francesca, vocês podem estar perguntando. Meu esposo vai estar nos auxiliando, vai estar passando aqui para nós e ela vai estar te respondendo, tá bom? Francesca, teve a sua chamada, foi para Cristo. Quando você aceitou Jesus, está lá dentro. Qual foi o dom que você buscou ou qual é a chamada que Deus depositou sobre a sua vida que é predominante sobre você, na parte espiritual? Então, vamos lá. Tem toda uma história. Por quê? Quando eu aceitei Jesus, né, como eu falei, não foi por muita coisa, eu vim através da pregação, né, que fala. Porque tem muitas formas das pessoas aceitar Jesus. Às vezes Deus toca através do louvor, através da profecia. Deus me tocou literalmente através da palavra. Sim. Foi um culto, uma palavra, e não precisou muita coisa. O pastor pregou, e eu lembro que ele, né, pregava e eu escutava como se Deus me chamasse. Eu te chamo pelo teu nome, venha, né? E eu fui e aceitei Jesus. Eu lembro que no dia que eu aceitei Jesus, foi mais 2 jovens primeiro, porque Deus sabe que eu tinha muita vergonha. Até hoje. Eu tremia de vergonha, vocês não têm noção. Eu sempre fui muito tímida, apesar de não parecer. Então eu tremia de vergonha, aquele medo, mas eu acredito também que foi uma batalha espiritual. E eu lembro que eu falei para essa minha amiga no dia, eu falei assim pra ela, vou aceitar Jesus. E ela falou assim, amém, né? E aí no dia que eu aceitei Jesus, eu lembro que eu fui e parecia que tinha alguém atrás de mim me levando, né? Só que eu achei que era minha amiga que estava indo comigo. E não era? Não era. Olha aí, ó, o mistério aí, irmão. Quando eu cheguei lá na frente, que eu olhei para trás, ela não tava. Eu falei, meu Deus, gente, o que aconteceu aqui, né? Mas amém. Aí eu aceitei Jesus, aí comecei ali, de imediato ali, eu sentia muita presença de Deus. Porque eu lembro que o primeiro culto que eu fui visitar a igreja, eu lembro que o meu corpo pegava fogo. Olha. Então, hoje eu entendo que era um tipo de libertação que Jesus já estava me fazendo, né? Só que eu não entendia na época, né, irmãos? Mas hoje eu entendo. Então, quando eu fui, foi muito rápido o agir de Deus na minha vida. Foi muito rápido. Às vezes as pessoas falam assim, nem tem que ter preparação. Sim, eu creio nisso. Mas tem gente que não. Tem gente que vai vir, tem gente que Deus já vai libertar, já vai trabalhar, já vai começar a usar. E dessa forma foi na minha vida, né? E aí, quando eu comecei na igreja, os pastores da época já me colocaram no grupo de jovens. Porque quando eu vim, irmãos, eu não fiquei de brincadeira. Eu vim vindo mesmo. Eu cheguei, eu falei, não, tudo que é pecado vou renunciar, né? Tudo que foi errado não quero. Por quê? Porque a minha oração foi pedindo dignidade. Olha, né? Isso aí serve para você, irmãos. Foi pedindo uma mudança, uma restauração de vida, uma transformação, né? Por mais que naquela época minhas palavras não foram essas, mas foi nesse sentido. Foi nesse sentido. Jesus entendeu a intenção do meu coração. Sim. Então, quando eu vim, não vim de brincadeira. E aí, eu lembro que eu olhava os irmãos na frente com uma oportunidade, eu achava lindo eles cantar. Nossa, mas como eu achava bonito. Sabe como a missionária Débora canta? Eu achava lindo. Misericórdia, Jesus. Iam lá receber oportunidade, como eu achava lindo, perfeito, maravilhoso aquilo. E aí eu falava, Deus, eu quero cantar, me dá o dom de cantar, me dá o dom de cantar, me dá o dom de cantar, né? Só que não, irmãos, não é o que a gente quer. É o que Deus quer. Exatamente. Né? É o que Deus quer. Então, desde quando eu vim, Jesus sempre falou comigo que era a palavra. Sempre falou que era a pregação, que era o ID no quesito de palavra, de ministração de palavra. O que predomina na minha vida hoje é pregar a palavra, né? A gente sabe, quem acompanha sabe, a gente vai em outras igrejas pregar, né? Mas tem algo que eu quero deixar em especial aqui, que é porque assim, tem aquilo que Deus nos chama e tem algo que você sabe que você tem que fazer, né? Olha, e forte. Tem algo assim que queima também no meu coração, que faz parte disso, né, de pregar. Mas eu gosto muito de visitar, eu gosto muito de estar na casa das pessoas, né? E Deus, ele prepara esses momentos. Então, o meu ministério não é só pregar em igrejas. Meu ministério é ir aonde Deus mostra que tem que ir e aonde Deus mostra que precisa de alguém. Porque tem gente, irmãos, que não é só pregar na igreja. Tem gente que precisa você visitar a casa, você precisa estar junto, você precisa dar uma palavra, você precisa visitar para ver como que é.
Então, eu já participei de muitas orações em casas, em visitas, e isso queima no meu coração, queima muito no meu coração, né? Então, assim, faz parte, né? Todo encerredo. Hoje o que predomina mais é pregar nas igrejas, né? Mas eu sei que tem lá no fundinho, tem muita coisa ainda por vir. Em nome de Jesus. Sim. Para nós que já vem há muito tempo, né, missionária Francesca, nesse convívio, vamos dizer assim, da questão da palavra, as pessoas, eles acham que para começar a ministrar a palavra do Senhor, a gente já começou a ministrar dentro de, vamos dizer assim, de templos muito grandes, né, de igrejas muito maiores. E não, irmãos, eu costumo dizer também que as melhores pregações acontecem no secreto, exatamente. Vamos dizer, numa praça pública, aonde não tem aqueles holofotes que fala, né? Aonde não tem, vamos dizer, os cameramen, né? Onde não tem WhatsApp, Facebook. Não, é no secreto. E eu falo que o melhor ministério acontece com pessoas que verdadeiramente precisa. Exatamente. Hoje em dia a gente estamos numa dificuldade muito grande porque as pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a obra, elas estão buscando mais crescimento da visibilidade, né? A gente não vê um crescimento espiritual para frutos, para frutificar o reino. A gente vê pessoas querendo buscar fama. E o propósito da nossa vida na Terra não é a fama. Não, nunca vai ser. E nunca vai ser, irmãos. A glória, a fama é de Cristo. E sempre será. E eu sempre falo para ela, irmãos, quando a gente tem a oportunidade dela vir na minha casa. Porque aqui é assim, ela vem na minha casa, aí eu não vou na casa dela. Ela sempre vem, glória a Deus. Mas quando a gente tem a oportunidade de nos encontrar, a gente sempre conversa, a gente sempre fala que o desejo do nosso coração, e eu sempre falo para ela, eu falo, Francesca, o que eu acho muito lindo em você é a questão da oração. Ela tem uma chamada que, fora a pregação, a oração, irmãos do céu, é uma oração tremenda. Aleluia. E quando falamos na oração, amiga, quando entramos baseado na oração, em que momento da sua vida, da sua chamada agora missionária, que você teve uma experiência assim, que você olhou e falou assim, nossa, essa daqui vai ficar marcada para sempre. Qual foi a sua maior ou melhor experiência com Cristo que você já teve até o dia de hoje? No quesito de oração? No quesito de oração, no quesito chamado. Então, porque assim, eu acho assim que o que mais ficou marcado assim, no ministério, né? Falando pelo ministério, foi quando eu tive o respaldo e a oportunidade de um pastor meu. Sim. Né? De quando ele... Porque assim, quando a gente, igual a missionária Débora disse, quando a gente começa a pregar, a gente não começa de imediato dentro de uma igreja, né? Eu mesmo comecei a pregar em visitas. As minhas primeiras palavras foram em visitas, visitando pessoas, dava uma palavra ali e tal, né? Então, quando eu vejo, quando Deus, ele quis fazer algo a mais, né? Que eu comecei a pregar e tal, ele colocou uma pessoa específica para ajudar no meu ministério. E isso ficou muito, muito marcado. Entendi. Porque foi algo assim que... foi um pastor meu que eu tive, né? Que ele olhou para o meu ministério e ele viu o que muita gente não conseguia ver, nem eu mesmo via, né? Assim. E ele deu muita oportunidade, muita credibilidade, que eu consegui me aprofundar e buscar profundamente e viver coisas muito novas. Né? Eu vi o quanto que eu podia buscar, eu vi o quanto que eu podia explorar essa parte do ministério que Deus me deu. E isso foi um boom, assim, né? No ministério. Sim. Agregou muito no ministério. Sim. Né? E em questão de orações, irmãos, assim, incontáveis as vezes que Deus, ele preparou momentos de reunião de oração para que Deus fizesse alguma coisa. Olha. Muitos, muitos, muitos mesmo. Né? E para vocês entenderem o nível que a gente já, às vezes, já viveu, níveis assim, de Deus tocar e vai visitar tal pessoa. Mas por que, Jesus? Não, é só ir. Chega lá, a pessoa tá passando por alguma coisa. Chega lá, a pessoa tá a ponto de, né, de desistir de tudo, né? Às vezes
a situações em que Deus envia pessoas até a gente, e assim, e também em questão assim de você ouvir a voz de Deus, porque a oração, ela é algo complexo. A oração, você pode estar orando, Deus falar com você pela uma pessoa, de uma pessoa. A oração, você pode estar orando, Deus falar com você de você mesmo. É complexo, então tem muita coisa assim que não... É muita coisa, irmãos. É marcante que Deus fez de extraordinário. E em questão de ministério, foi quando Deus usou esse pastor para falar assim, ó, agora, a partir de agora, eu te entrego essa responsabilidade que está nas suas mãos e eu confio em você. Olha. Foi quando eu me ajudou muito no meu ministério. Eu levo, é marcante porque eu levo uma gratidão dentro do meu coração, né? Porque eu sei que me ajudou muito. E Deus, ele falou muito comigo numa varanda de uma igreja. Oh, na varanda. Na varanda. Olha os cultos da varanda. Eu sempre falo, onde eu vou pregar, eu sempre falo assim, irmãos, Deus trabalhou dentro de mim numa varanda. Olha. Onde nem era igreja, mas era uma varanda. Era uma reunião que acontecia numa varanda. Aonde hoje em dia muitos não querem estar, né? Então não foi dentro de grandes prédios, igrejas, templos, né? Mas foi na simplicidade. Então a gente tem que ter essa percepção, porque às vezes Deus fala na simplicidade e a gente tem que ter essa percepção. Não, ele não vai sempre falar nas coisas grandes, né? Mas na simplicidade. Misael, de alô? Olá, irmão Misael, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A irmã Lidiane, os irmãos que estão entrando, irmãos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. A conexão para mim caiu, mas é porque, irmãos, nós estamos aqui com 4 celulares, um computador, mas o Clebeus vai estar nos auxiliando. Quem mais? Minha irmã Edneia, da cidade de Naviraí. Os irmãos da cidade de Naviraí, Deus abençoe a vida de vocês, grandemente. A irmã Fran do irmão Denis aqui. Ô, irmã Fran, saudades, querida. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A Stephanie, seja bem-vinda. Os irmãos da cidade de Rio Brilhante, Cidrolândia, Naviraí, Campo Grande. A irmã Cristiane Lopes, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vocês que quiserem fazer pergunta, faz pergunta aí para a missionária Francesca. O povo de Dourados e região, Pai Senhor Jesus, queridos, sejam bem-vindos. Oi, Raíssa, como que você tá, mulher? Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, dando um tempinho aqui agora nas perguntas, para a missionária Francesca dar um respiro, tomar uma água, eu vou falar aqui sobre o apoio que nós estamos tendo da JR Calhas. Irmãos, lá a qualidade, a honestidade daquele povo é sem condições. Olha, você que está precisando de uma reforma, está construindo e não sabe aonde comprar calhas, vai na JR Calhas. Conversa com o Marlon, ele vai te atender, vai mandar alguém aí na sua casa e vai arrumar essa calha para você. Telefone 679-9602-7452. Fala com o Marlon. E a sua casa, aquela pingueira, vai parar hoje, em nome de Jesus. Voltando para nossas perguntas. Na tua caminhada, amiga, desde que você tomou um posicionamento e você colocou não, Jesus veio a teu encontro, vamos dizer assim, Jesus te pegou, te levou. Qual foi o maior desafio, mais marcante, que você enfrentou ao longo dessa caminhada com Cristo? Olha, o maior desafio, eu acredito assim, foi a descredibilidade, né? Porque quando, assim, irmãos, só que hoje, assim, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo, né? Eu era muito improvável de alguma coisa em Cristo. Era muito improvável porque, assim, todo mundo que olhava, né, falava assim, já tá perdida, né? Eu lembro que muitos taxavam minha vida como, tipo, você faz coisa errada e tal, né? E era improvável. Então, quando Jesus me chamou, foi uma transformação, porque eu escutei até isso da minha mãe, uma vez ela me falou, né, que eu tinha me transformado
tinha me transformado muito rápido, né? Tipo, da água pro vinho. Ela falou algo bíblico que ela nem sabia. E foi, sim, uma transformação muito grande. Então, assim, no começo foi muito levante. Muita gente falava muita coisa, né? Mas quem tem boca fala mesmo, né? Mas, assim, pra mim, no começo, como eu me importava muito, muito, muito mesmo, pra mim foi muito difícil, os levantes. Então, eu posso dizer, assim, que foi muita descredibilidade, muitas palavras, tipo, é só o começo. Eu lembro que tinha gente que me ligava e falava assim, você tá se escondendo atrás da Bíblia, sabe? Né? Falava assim, não, é só um período, daqui a pouco você para, você volta a fazer o que você fazia. Então, assim, quando alguém vem, não é só eu que eu falo, muita gente hoje em dia converte, né? Tem esse posicionamento de conversão, tem muitas críticas, muita gente que desacredita, né? Que fala, não, vai só um período, que eu conheço essa daí, sabe? Essas histórias assim, muita descredibilidade e também teve muita decepção. Teve momentos de ter decepção assim que eu falei, meu Deus, não vou suportar, né? Porque a decepção ela nunca vem de quem é de longe, mas a decepção ela vem de quem é de perto. Então, assim, mas isso me ensinou hoje o quê? Me ensinou a confiar mais no Senhor, ser totalmente dependente dele, né? Me ensinou a confiar mais no que Deus diz, né? No que Deus tem sobre a nossa vida. Porque o primeiro de tudo que tem que acreditar no que Deus tem na sua vida é você, né? Exatamente. É a gente. Não, exatamente. Deus falou comigo que vai acontecer, eu vou acreditar na palavra que Deus falou comigo, Exatamente. né? Então, assim, a maior dificuldade para mim nesse tempo, assim, foi muito isso, né? Hoje a gente tem, faz 11 anos já da minha conversão, glória a Deus por isso. Então, assim, mas essa foi uma das maiores dificuldades, porque eu lembro que eu cheguei a ter momentos, assim, de eu não querer levantar da minha cama, de tanta tristeza, pela questão de ter muitos falatórios, sabe? Porque, assim, a vida não é só mar de rosa, não, é espinho também, a gente tem que ser muito claro nisso. Porém, todavia, entretanto, quando a gente passa isso tudo em Cristo, eu posso ter convicção do que eu estou te dizendo. Jesus, ele tem o melhor para nossa vida. Glória e a Jesus Deus. Não abandona. Eu creio. Independente do que passa, angústia, tristeza. Deus não abandona. Deus, ele vem com a palavra certeira e com o momento certo. E eu só tenho que dizer que eu só tenho palavra de gratidão. Só isso. Porque não tem o que descreve o que Deus faz pela vida da gente. Exatamente. Não tem o que descreve. Dentro desse contexto, que eu já vou pegar o embalo, eu vejo, amiga, a importância do pastor na vida da pessoa. Isso é verdade. A importância. Porque se nós pegar a pergunta que nós perguntamos há uns minutos atrás, falava sobre a questão da ajuda, aí você falou sobre o pastoreio, a importância de um pastor na vida de uma ovelha. Então, para vocês que são pastores, que estão nos assistindo hoje, saiba que vocês têm que ser importantes na vida de ovelhas. As ovelhas, irmãos, não pode ficar abandonada, não. Porque você sabe que a ovelha ela não enxerga 2 palmos à frente do nariz dela. Então, a ovelha ela precisa ser encaminhada, a ovelha precisa de pastos. E eu vejo que, hoje em dia, a gente está sendo muito aprontado quando a gente fala, pastor, tem que ir em busca das ovelhas, tem que orar. E tem muitos pastores que estão desapercebidos, mas através do testemunho da missionária Francesca, eu estou aprendendo, você está aprendendo e Deus está nos direcionando que a ovelha sem pastor não chega a lugar nenhum. Verdade, precisa. A ovelha, ela necessita do pastor. Ela precisa do alimento. E quem que dá o alimento? O pastor. E qual é o alimento? A palavra. Exatamente. A palavra. Então, hoje nós estamos o quê? Nós estamos em falta de ovelha, amiga. As ovelhas hoje não têm conversão dentro da casa do Senhor por falta de alimento. Porque hoje, se a gente for colocar na ponta da caneta, a palavra, ela não está sendo pregada como ela deve ser. Ela está sendo maquiada. E por ela ser maquiada, as pessoas vêm para o rebanho, mas não permanecem. Por causa que não estão recebendo o alimento apropriado. Mas através do testemunho da missionária Francesca, a gente está percebendo que o que eu estou aprendendo, o que você está aprendendo. Que um bom alimento faz a diferença. Faz toda a diferença. Faz a diferença. Então, se você quer ser uma diferença, seja um bom pastor na vida da tua ovelha. E eu falo muito sobre isso. A gente sempre conversa, amiga, sobre legado, né?
O que a gente tem que deixar, irmãos, é um legado. Mas não é um legado de engano, deve não paga, não é um legado de briga. Porque hoje também dentro das igrejas, amiga, eu vejo que quando falamos muito a questão da palavra, ou quem tem um chamado para louvar, há muita competição, né? Então, não deixa que isso procria no meio do teu rebanho, pastor. Cada um foi escolhido para um propósito, com uma chamada. E a gente estamos aprendendo isso. Então, os maiores desafios foi esse, amiga? Foi. Mas Jesus sempre estava guiando. Com certeza. Tá. Amiga, nesse período todo, até aqui, qual é o seu maior testemunho que você pode testificar para nós hoje? Que você lembra, aí você traz a sua memória, embarga a voz, ou até você chora e fala, nossa, quão perfeito e grandioso Deus foi e está sendo, quão perfeito foi a obra que Jesus fez na minha vida. É dois, né? Mais marcante. O primeiro, com certeza, é a minha conversão. Sim. Porque tem muitas foram as vezes que eu parei assim e falei, meu Deus, eu tô crente. Nem nós acreditamos. Como assim? Como assim, não, Senhor? Eu olho, paro, penso, olho lá atrás e falo, meu Deus, só Deus mesmo pra fazer isso. Só Jesus. Aí eu paro e penso e falo, meu Jesus, obrigado. É um milagre. Foi um milagre. A minha conversão foi um... É isso que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes fala, é somente uma conversão. Não, é um milagre. Tirar uma vida, a uma pessoa de uma vida que ela levava, da vida que ela gostava, que era a vida de prazeres, vida de viver para si, para poder trazer para Cristo. E viver em Cristo agora, uma nova criatura, é milagre. Forte, hein, é milagre. É isso que a gente tem que olhar para nossa história e falar, Exatamente. Eu sou um milagre. Exatamente. Eu posso dizer assim que hoje, verdadeiramente, literalmente aconteceu na minha vida a questão de nascer de novo. Nascer de novo. Porque hoje eu olho e falo, mas eu era aquela lá mesmo, lá de trás? Eu não consigo me ver mais lá atrás e não consigo viver sem Cristo. Né? Então, assim, é um milagre. É uma coisa assim que eu olho, lembro e marca a minha história. Se a tua conversão não tá marcando a tua história e quando você lembra não te traz uma alegria, uma gratidão, é porque não converteu, né? Nossa, foi forte, hein? É porque não houve a conversão, eu acredito. Porque a conversão tem que ser marcante na vida do crente. E a conversão, ela tem que ser por completo. É conversão. É a metanoia que a gente fala, né? Mudança de mente. A sua mente tem que ser mudada. E a segunda, né? Foi quando Deus, ele deu grande livramento pro meu pai. Olha. Porque foi num período de 2020, no tempo da pandemia. No Sim. período mais difícil da humanidade. Aonde Deus, meu pai, ele passou por grandes problemas de coração. E aí aqui na nossa cidade ninguém sabia o que era, médico nenhum encontrava, mas para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus direcionou tudo, cuidou do meu pai em Campo Grande, cuidou da minha mãe em Campo Grande, sabe, nos mínimos detalhes, e Deus fez um milagre. Porque meu pai chegou lá com, se eu não me engano, 17% do coração batendo só, né, com água no pulmão. Ele chegou, e aí depois de muito tempo que minha mãe foi contar, né, que ele, quando ele entrou na ambulância para ir, que eu vi esse dia, foi muito, meu Deus. É chocante, né, amiga? Você vê seu pai entrando assim na ambulância e ele não me viu, mas eu vi. Meu Deus, irmãos. E aquela época eu só vivia, a única coisa que eu consegui fazer é estar ao pé do altar. Eu lembro que eu fazia o que tinha que fazer, ir no hospital, levar minha mãe, fazer a correria e depois eu terminava isso, ia para a igreja e ir para o altar da igreja orar. E a única coisa que eu sabia falar, que no momento, assim, Deus me deu uma tranquilidade, né? E eu falava para Jesus, Jesus, seja feita a sua vontade. É essa palavra-chave que muitos não entendem. Jesus, seja feita a tua vontade. Porque quando nós falamos, seja feita a tua vontade, irmãos, vocês têm que deixar Jesus trabalhar. Porque tem muita gente hoje, amiga, que fala assim, Senhor, seja feita a sua vontade, mas ela sempre tá ali, Senhor, e aí? E aí, como vai ser, pai? Sempre fica, vamos dizer, fica procurando, questionando. Quando a gente colocamos assim, seja feito a tua vontade, aí a gente sabe que vai. Né? E eu sabia uma coisa que é interessante, a partir do momento que você tem Jesus, que você tem essa intimidade, que como aconteceu comigo, uma conversão, e eu entrei na profundidade com Cristo,
você sabe exatamente, Deus nunca te deixa enganado, nem confundido, Ele sempre te avisa. Então, eu sempre soube, eu sabia que isso ia acontecer, e Deus, Ele deu a estratégia certa, né? E eu fui pro altar. Era doloroso? Era, com certeza. Foi muito doloroso. Mas ao mesmo tempo que ela doloroso, Deus me confortava com o Espírito Santo. E Deus, Ele deu a direção certa, né? Deus encaminhou tudo. Assim, não dá pra contar em detalhes, mas eu só posso dizer que Deus cuidou de cada detalhe. Graças a Deus, meu pai voltou. Tá bem hoje. Glória Ele é a um Deus. milagre ambulante. Ele é um milagre ambulante. Glória com certeza. E muitas coisas mudaram. Depois disso, nossa família, ela reuniu muito mais. Hoje, o laço que nós temos é porque Deus, Ele permitiu tudo isso. E eu vejo que Deus permitiu para que a família tivesse um laço ainda maior e uma base ainda maior. Isso não destruiu nossa família, mas deu mais vigor, sabe? Deu mais força. Amiga Francesca, para os ouvintes, os participantes que estão conosco aqui, o que eu acho muito lindo em você é o seguinte: quando olha você, não na pessoa Francesca, mas na pessoa missionária, porque muitas pessoas te conhecem pela missionária. Quando olha você em cima do altar, acha que sua vida nunca teve problema, não teve luta, não teve barreiras, certo? Mas para quem não sabe, o que eu acho bonito é que você é a única evangélica lá de dentro, né? Sim. Você é a única, né? E é você que molda, é você que dá o conselho, é você que, né? Isso é lindo, irmãos. Conta um pouco dessa experiência pra nós, amiga. Pois só eu vim por enquanto, né? Por enquanto. Mas assim, eu vejo muito trabalhar de Deus, sabe? Eu vejo muito trabalhar de Deus. E assim, irmãos, uma coisa que é chocante às vezes. Como eu disse, quando eu vim para Jesus, Ele foi moldando de pouco a pouco. Tudo que Deus, hoje que nós somos dentro da minha família, foi Deus que fez. Foi totalmente Deus que fez. A nossa harmonia, o meu laço com meus irmãos, com meu pai, com a minha mãe. Então, assim, Ele me ensinou a ser filha também. Isso é muito importante. Jesus te ensina a ser filho, Jesus te ensina a ser pai, Jesus te ensina. Olha aí, ó. Simplesmente Ele te ensina. Glória a Deus. E o que eu pedi na minha oração? Me ajuda a ter dignidade, Jesus. Então, me ensina a ser uma boa filha, né? Me ensina como tratar minha mãe, me ensina como tratar meu pai, principalmente pelo fato de ser servo de Deus. Exatamente. E uma das coisas que eu vou falar para os irmãos, que isso é muito importante, obrigado, Jesus, por ter lembrado. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma família que me defende. Glória a Deus. Eles podem até não ser crente hoje, mas eles me defendem. Eles sabem quem eu sou. E eu sei que eles têm orgulho de mim. Ô, glória! Né? Não tô falando por mim mesmo, né? Mas eu sei que porque eu vejo, a gente, né, tem essa convivência, eu sei disso. E tudo isso, irmãos, não fui eu. Foi, na verdade, assim, foi a partir do momento que eu quis Jesus. Glória a Deus. Foi a partir do momento que eu falei, Jesus, me ensina a ser uma pessoa melhor. Porque eu gosto de dizer assim, que tudo que a gente tem de bom é Cristo. Glória a Deus. Se tem uma coisa boa na nossa vida, na minha vida, eu falo por mim, né? Se for na minha vida, o que eu tenho de bom é Jesus. Então, tudo que eu sou hoje, se eu sou uma boa filha, se eu sou uma boa irmã, se eu sou uma boa tia, é porque Cristo fez isso por mim. Aleluia. Olha aí que lindo. Patrícia Moura mandou uma saudação. Patrícia. Você conhece? Saudação aí, irmão. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, irmãos. Irmã Patrícia Moura, seja bem-vinda. A irmã Sinésia tá aqui, eu tô vendo aqui que ela já mandou, ela tá curtindo aí. A irmã Patrícia, a irmã Sinésia, a irmã Sara, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, os irmãos do TikTok, permaneça aí com nós, irmãos, até o finalzinho dessa live. Tem muita coisa boa vindo por aí ainda. Tem um comentário polêmico ali, entrou no TikTok também, né? Quero que você faça esse comentário para a Francisca. Sim. Sobre a competição no meio da pregação. Eita. O que ela pensa sobre isso? Pode reforçar a pergunta. Amiga, foi feita uma pergunta. Vamos lá. O que você acha das competições dos pregadores? Essa foi a pergunta. No meio da pregação. No meio dos pregadores. Por que ela, a opinião dela? Irmãos, o meu esposo tá falando porque ele tá lá, ele que tá nos bastidores, então estão fazendo pergunta, então ele tá trazendo aqui para a missionária Francesca. A pergunta foi feita, o que ela acha das competições através da palavra, dos pregadores. Se ela acredita que há competição ou não. Eu acredito que é assim. A gente que anda
por aí, principalmente o missionário Débora, que anda muito mais que eu. Mas a gente vê, irmãos, né? Eu acredito que tem, primeiramente. Eu acredito que tem sim. A gente vê. E isso é muito ruim. Muito ruim, porque é igual a missionária Débora disse no começo. Não é sobre competição e nem é sobre a gente, é sobre Cristo. Né? E outra, cada um é usado de uma forma. A missionária Débora é usada de uma forma, a missionária Francesca é usada de outra forma, o pastor fulano de tal é usado de outra forma, e assim vai. Uma é avivalista, outro exorta mais, outro, né, é mais né? Estudo, outro é mais tranquilo. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Isso não acontece só no meio de pregadores, acontece também no meio dos louvores. Quem é cantor, né? Só que, irmãos, isso vai ter mesmo, vai ter dentro de igreja, vai ter em todo lugar que você entrar, sempre vai ter aquele que vai achar que precisa competir com alguém. São joios, né? São, infelizmente, né? Isso entristece a gente, só que o que acontece? Como que a gente se porta nesse modo? A gente chega, a gente faz a nossa parte, né? Entrega o que tem que entregar, vira as costas e vai embora. É só isso. É só isso. Né? Se tem alguém competindo, amém, deixa ele. E vamos orar para que Jesus um dia toque no coração dele e abra a visão dele, para ele entender que não é sobre competição, mas é sobre evangelho, boas novas de Cristo, salvação de almas, né? E às vezes vocês vão ver esses competidores ganhando almas. Vocês vão ver esses competidores, Deus operando milagre através deles, né? Mas Jesus mesmo diz na palavra, né, que muitos pregariam, fariam uma obra por vanglória, por isso, por aquilo, né? Mas tudo bem, o reino de Deus está sendo glorificado, mas nós oramos. Eu oro para que Deus venha se revelar à mente dessas pessoas, para que elas venham entender que não é sobre competição, é sobre Cristo. Olha aí que lindo, irmãos. Tá respondido aos irmãos que fez a pergunta para a missionária Francesca? Que Deus abençoe. Se tiver mais perguntas, irmãos, faz aí em nome do Senhor Jesus. Missionária Francesca, vamos tirar o missionário agora. Bem. Quem é a Francesca? Se fosse eu para responder, irmão, eu já responderia tudo. Uma jovem mulher sonhadora. Oh, glória. Perseverante. Família, muito família. Eu gosto muito de estar no meio da minha família. Eu acho que eu tive muito esse contato quando era criança, né? Com família, com tio, com primo, mãe, avó. Isso foi muito importante para mim. Então, gente, isso é importante na vida das suas crianças, tá? Isso é muito importante na vida dos filhos, de neto, né? Então, eu sou muito família. Eu, quando não tô nessa titularidade, eu tô família. Tô no meio da casa da minha mãe, tô na casa dos meus irmãos, né? E eu gosto de passar esse tempo com eles. E quem me ensinou isso também foi Cristo, né? Glória a Deus. Jesus me ensinou a ser Francesca também. A ser Francesca. Não só ter o título. Sim. Mas antes de ter o título, ele me ensinou a ser Francesca. Então, ele me ensinou os pequenos valores, os valores das pequenas coisas. Um abraço, um eu te amo, ser fiel numa amizade, ser fiel num companheirismo, entender as pessoas, compreender as pessoas. Então, para mim, ser missionária Francesca, eu tenho que ser Francesca primeiro. Olha, muito lindo. Você tá com a sua conexão aí? Tô. E a pergunta da irmã Patrícia? A irmã Patrícia Moura me fez uma pergunta. Ela tá dizendo assim, já me perguntaram, missionárias, o porquê eu ainda não conseguir levar pessoas para junto comigo na igreja. Porque aqui em casa, quem vai só é eu e meus 2 filhos. Como você vê, missionária? Porque também não tenho convertidos na minha casa. Como eu vejo. Muito bem, vamos lá. Como eu disse antes, irmã Patrícia, a minha família, eu vejo muito trabalhar de Deus. Por quê? Se eles assistirem essa live, eles vão concordar comigo. Que meu pai, principalmente, ele sempre foi muito duro de coração, né? Então, eles não aceitavam no começo. Ele não aceitou no começo a minha conversão. Passamos uma batalha, mas passamos juntos, né? Então, assim, hoje eles aceitam mais. Hoje meu pai aceita uma oração, né? E foi tudo trabalhado do Senhor, né? Hoje toda a minha família é mais quebrantada, né? Todos eles, eu converso com a minha irmã, eu falo, vamos orar, né? Que Deus vai fazer alguma coisa, né? Minha sobrinha foi apresentada na igreja. Então eu vejo assim, é tudo um trabalhado do Senhor. Eu vou contar algo aqui especial para vocês, principalmente para você, Patrícia. Já teve pastores, né, de igreja,
líderes, vamos falar assim, que já chegou para mim e questionou isso. Falou assim, como? Tem alguma coisa errada. Porque todo crente, ele tem que ser acompanhado de conversões da sua família, né? Aí eu olhei e falei, meu Deus, tô totalmente errado. Então, Jesus, tô errado. O que eu fiz de errado, será? Né? Porque eu fui, já faz tempo que eu tô na presença e eles não vieram ainda. Aí eles questionam isso, sabe? Só que é igual eu disse no começo, não fica com o que as pessoas dizem. Fica com aquilo que Deus te falou. Ô, glória. Se ele vai salvar teu marido, teu filho, ele vai salvar. Ele vai fazer a vontade dele. Se ele te prometeu, ele é fiel para cumprir. Agora, tem uma coisa. A gente tem que ficar fiel. Exatamente. A gente tem que ficar no propósito. É o segredo. Porque Deus sempre falou para mim assim, ó. Vai, faça a minha obra, que dos seus eu cuido. Eita, é forte, hein? Essa sempre foi a promessa. E sempre Deus cumpriu. Deus sempre cuidou dos meus. Eu vejo o cuidado de Deus em cada detalhe. Glória a Deus. Então, meu Patrícia, Deus, ele cuida. Só faça. E não fica se importando que as pessoas te questionam porque não vai mais ninguém com na você. vida de cada um, na família de cada um tem um trabalhar. Eu costumo dizer, não vou dizer, irmãos, eu tô me embaraçando porque eu quero chamar ela de amiga, né? Eu costumo dizer amiga, porque assim, a vida da gente é feita por etapas. Então não acelera, não deixa as pessoas acelerar a etapa de dentro da tua casa. Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, Deus sabe o momento. Exatamente. Que vai, fica tranquila. Mas continua você na perseverança, na oração, no jejum e no foco, no trabalhar naquilo que você foi chamado para fazer na casa do Senhor. Independentemente se tem gente indo com você ou não. Mas se a palavra está sendo direcionada e pregada dentro da tua casa, logo, logo o testemunho vai gerar vida. Aqui no TikTok tem alguém falando toda hora, Babi Soares. Oi tia, oi tia, oi tia. Parente de vocês? Não. Tem outro comentário aqui, Débora, bem forte, mas vamos entrar, a pessoa está pedindo aqui no TikTok para entrar nesse assunto. Na Bíblia não existem os cargos apóstolo, missionário, diaconisas e pastora. Como a Francesca vê isso? Polêmico. É polêmico. Mas é a visão dela. Sim. Não tem réplica, nem tréplica, então pode fazer a pergunta. Sim. Aí eu tenho que refazer, né? Eu não tenho microfone. Tá, me refaz a pergunta, por gentileza. Aqui tá. Na Bíblia não existem os cargos apóstola, missionária, diaconisas e pastoras. Irmãos, foi feita uma pergunta para a missionária Francesca que na Bíblia não está escrito que tem os cargos de missionária, apóstola, diaconisas e pastoras. Como que a missionária Francesca vê isso? Muito bem. Eu vejo assim, irmãos, é que assim, cada igreja tem uma forma de trabalhar, né? Se a gente for pegar esse assunto para ficar falando, debatendo, cada um tem uma forma. Por exemplo, me chamam de missionária porque vão me enviar para missões, né? Vou fazer uma missão. Só que isso não faz diferença na minha vida. O título missionário não faz diferença, porque eu sei que Deus me chamou. Só que, por respeito a igrejas, a departamentos, a regras, né? A gente vai ser isso e pronto. Agora, tem algumas outras titularidades que eu também não concordo, né? Eu também não concordo. Porém, todavia, entretanto, se Deus te enviar para fazer alguma coisa, você não vai fazer porque alguém não vai gostar da titularidade que você tem? E outra coisa, irmãos, isso aí só é um título. É título. Independentemente, porque se a gente olhar para Paulo, nós vamos ver que, trazendo para os dias de hoje, tinha 2 diáconos maravilhosos. E era uma mulher e um homem, Áquila e Priscila. Sério, e eles cuidavam muito bem da obra do Senhor. E nessa questão, irmãos, cada igreja vai ter o seu estatuto, né? Exatamente. Vai ter mas isso não significa que é certo ou errado. Isso são só títulos. Não, isso não define a pessoa, o caráter que você é diante de Deus. E assim, em respeito também, né? Porque alguém vai olhar e vai ter que, principalmente dentro das igrejas, vai falar, missionária tal, pastora tal, né? Então, assim, é uma forma da igreja ser organizada também, é uma forma de organização da igreja, e a gente respeita isso. Não tem como a gente pregar na igreja de alguém e não respeitar aquilo que eles acreditam, né? Mesma coisa, você chegar lá Falta dentro... de ética, né? Exatamente. Chegar lá dentro da igreja católica e querer falar alguma coisa que eles acreditam, né? Tipo assim, tentar fazer alguma coisa. Não é assim que funciona. E outra, a gente sabe que a maior missão do crente é o buscar almas independentes, dentro da igreja ou fora,
na rua, no beco, na viela. Aonde for. Quando você entra dentro de um beco, de uma viela, o seu título não vai te salvar. Não vai te salvar. O que vai te salvar, te livrar de lá é Cristo. Glória a Deus. Então, se é problema me chamar missionária, então me chama de serva de Deus. Não tem problema, irmão. Não tem problema, não. Nossa, gente, ó, Isso é mínimo. A irmã Sinésia comentou aqui, ó, credenciais não definem caráter. Não. Exatamente, irmãos. Se o irmão ou a irmã não concorda com essas titularidades, eu não me importo, porque, vamos dizer, há 1 mês atrás, eu fui convidada a ministrar numa determinada igreja, aonde aqueles que foram convocados, todos foram chamados naquilo que ele foi ungido. No banner estava escrito missionária, cantora e missionária. Quando chegou em mim, lá no chamado estava Débora Alcântara. Só que eu fiquei chateada, irmão. Não, porque isso aí é titularidade. O meu nome é Débora Alcântara. A Débora Alcântara vai estar lá. O nome, a titularidade, missionária, diácono, diaconisa, não pode te tirar do foco naquilo que você foi chamada. Uhum. É trabalhar pro reino e pronto, final. É isso, irmãos. Essa pessoa aqui que está num tom forte, para ela, você pode dizer também que a pessoa que faz missão, para ela é o quê? Exatamente. Exatamente, irmãos. A pessoa que faz missão não tem outra palavra a não ser missionário. E lá, e se a gente olhar dentro da Bíblia, lá vai ter os diáconos, né? E, irmãos, é uma coisa que, até então, eu falei para a missionária Francisca, o sentido da nossa live, do nosso podcast, não é esses debates, porque é coisas que não convém, irmão. Cada igreja tem os seus estatutos, mas está respondido aí em nome de Jesus. Também está com a gente. Seja bem-vindo, irmão Rosenilton, cantor, seja bem-vindo. E estava aqui também, aqui conosco, o Marcos Paulo. Irmão, ele tem me ajudado muito. É um servo do Senhor. E, Paulo, se você estiver aí, confirma para mim se você é de Curitiba. Irmão, quando eu falo que ele tem me ajudado muito, ele não conhece a minha pessoa. Mas ele tem pegado o meu contato e ele tem levado os meus louvores através de podcast, através da internet, né? E muitas pessoas passou a me conhecer através dos meus louvores, através do irmão Marcos Paulo. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu sou extremamente grata pela ajuda. Amém? Conte comigo sempre em nome do Senhor Jesus. Tá. Eu te fiz a pergunta quem era a Francisca. Amiga, agora eu te faço outra pergunta. E quem é a missionária Francisca? A missionária Francisca é aquela que vai chegar na sua igreja e vai pregar aquilo que Deus mandar ela pregar. O que Deus mandar ela vai falar. A missionária Francisca é cheia de Deus, ela busca o Senhor, é perseverante e ela acredita em almas. Por quê? Porque ela era como que é a palavra? Me fugiu a palavra agora. Improvável, que acredita em improváveis. Então, sim, pode estar o drogado, pode estar o bêbado, pode estar o viciado, pode estar quem for, mas ela vai acreditar em você, em nome de Jesus. Glória a Deus! Essa daí não é do pé de jeito nenhum, irmão. Pregamos a palavra em nome do Senhor Jesus. Amiga, uma palavra ou um conselho que você daria para quem está online agora conosco, no Instagram, na página do Facebook, no TikTok? Qual o conselho que você daria neste momento para quem está nos acompanhando nessa live? Qual o conselho que você daria, tanto material quanto espiritual, para essas pessoas? Material, conquiste, sonhe, acredite, né? Aproveite as oportunidades que a vida dá. Que Deus dá, principalmente, né? Glória a Deus. Com certeza, as oportunidades que Deus dá. Acredita naquilo que Deus fala, né, com você. Aproveite as oportunidades e sim, aproveite os momentos, né, os pequenos detalhes. O abraço, a palavra, o eu te amo. Essas pequenas coisas que tá. Por quê? O amor tá se esfriando. Né? O amor está se esfriando. Então, se você tem essa oportunidade, faça. Se você tem essa oportunidade, vai. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aquela frase lá, né? E principalmente para Cristo, né? Não deixe para vir para Cristo se você pode vir hoje. Porque amanhã pode ser tarde, glória a Deus. Exatamente. E espiritualmente dizendo, né, no caso.
E é isso. É mais isso mesmo. Glória a Deus. Perguntas rápidas, amiga. Deus. Tudo, razão do meu viver, o grande amor da minha vida. Família. Base. Qual é o propósito da vida? Propósito da minha vida? É o da sua vida. Qual é o propósito da vida? Encontrar um sentido. Por quê? Porque tem muita gente que não sabe por que tá aqui. Eu encontrei sentido em Cristo. Glória a Deus. Eu encontrei sentido nele. Então, às vezes, o sentido e a resposta que está procurando, você vai encontrar nele também. Oh, glória. E qual é o seu maior sonho? Meu... Materialmente dizendo, meu maior sonho é conquistar a minha propriedade rural. Oh, glória! Ser fazendeira. E já convidou? Vou convidar através delas, irmão. Já convido 6 minutos para um café lá na casa dela, no rancho. Se Deus permitir, quero morrer velhinha na minha fazenda. Oh, glória! Material, espiritualmente dizendo, que Jesus alcance minha casa, com certeza. Mas também eu tenho um grande desejo, um sonho. O dia que isso acontecer, irmãos, ver que através da minha vida, Deus alcançou pessoas de becos, vielas, lugares que ninguém às vezes quer ir, e pessoas improváveis. Porque eu sou improvável, mas Jesus investiu em mim. E eu quero que que Deus através de mim invista também em pessoas improváveis. Glória a Deus. No dia que essa conversão acontecer, eu vou ser muito feliz. Oh, aleluia. Vou estar muito feliz. Glória a Deus. Amiga, antes de terminar, teve outra pergunta. O que você fala sobre o perdão? Meu Deus. Eu sou a pessoa certa, hein? Primeiramente, é o que você precisa. É tudo que a gente precisa, é o perdão. Por quê? Porque muito tempo da minha vida, mesmo estando na presença, eu resisti em liberar perdão. E quem não era feliz era eu. Né? E mesmo eu não tendo culpa, eu não fazendo. Então, assim, o perdão, ele tem que ser tratado em Cristo. Porque você não vai conseguir perdoar sem Cristo. Eu acredito dessa forma. Precisa de Jesus para você aprender a perdoar. E quem precisa do perdão é você, não é a pessoa que te magoou. É isso que as pessoas não entendem. Não entendem. Porque enquanto você não perdoar, isso vai ficar travando a tua vida. Vai ficar travando o teu lado espiritual. Vai ficar travando a tua convivência com pessoas. Perdoar não é voltar a ser aquela, às vezes, amizade, aquele convívio. Não é isso. Não acredito dessa forma. Porque às vezes você muda, a pessoa não muda. Aí não adianta nada. Ela vai viver te magoando, te entristecendo, enfim. Mas, isso eu falo em questão de coisas acontecendo assim de fora, né? Agora, o perdão você precisa liberar, e precisa desse perdão, porque senão você que não vai ser feliz. Você vai ficar se magoando sempre, vai lembrar sempre, você que vai se frustrar sempre. Então, o perdão é necessário. E primeiro que Jesus, ele perdoa nós, né? Quem somos nós? Para não perdoar. Para perdoar, exatamente. Perdoar, irmãos, é igual a missionária acabou de falar. Não significa que você tem que estar junto todo dia ou sentar na mesa. Perdoar é você perdoar, seguir sua vida, lembrar do que te causou e não trazer dor e nem sofrimento. Agora, algo importante que eu vou frisar. Questão conjugal. Se o perdão que você precisa liberar for conjugal, for na tua casa, for no teu casamento, eu aconselho você procurar ajuda. Porque daí é outra questão. Forte isso aí, não, é necessário falar. Assim, irmãos, assim, às vezes a gente fica, né? Mas é necessário falar. É diferente, é muito diferente isso. Porque você vai precisar procurar ajuda, seja profissional, e principalmente se você tem um pastor, dos seus líderes. Porque isso é muito mais diferente. É uma questão totalmente diferente de uma amizade, alguém no serviço, uma família, um pai, uma mãe. É totalmente diferente. Então, procura ajuda profissional, procura ajuda espiritual e procura ajuda em Cristo. Amiga, já antes de nós terminar a live, tem muita gente que fala que a depressão ela é coisa demoníaca. Uhum. E eu não acho que a depressão é uma coisa demoníaca. Eu acho que ela é uma doença. E ela é uma doença que o inimigo se aproveita para matar as pessoas. Exatamente. Então, irmãos, aproveitando a missionária Francesca para vocês, que ela está dizendo procura ajuda. Não é vergonhoso para crente, não. Vergonhoso é o crente estar passando por tribulações, dificuldade e não buscar uma ajuda. Exatamente. E Jesus conta com você para a guerra,
para essa batalha. Jesus conta com você. E não por causa de vergonha, porque a gente ainda vive, amiga, aquele preconceito de, nossa, tá doente, mas tá pregando. Tá doente, mas tá cantando. Olha ela doente. E é crente, mas as pessoas não entendem que nunca foi sobre nós. Foi sempre sobre o reino. Então vai ter tempo, irmãos, que você vai pregar o ano todo doente, gripado, mas você vai ter que estar ali, porque você foi chamado para aquilo. Você vai pregar, você vai profetizar para pessoas, minha amiga. Deus usando você para profetizar cura, revestimento, e você precisando de Deus falar, faça a minha obra e do resto eu cuido. É sobre isso. É sobre isso. E o perdão, a mesma coisa. Vamos ver aqui. Só Deus mesmo para ajudar nessa questão, porque nem sempre é fácil, mas é necessário. E é possível. E é possível, exatamente. Eu não posso contar minha história de vida para você, porque é muito particular, mas eu só posso dizer que é possível. E quando você encontra essa cura em Cristo, é como se você fosse uma borboleta saindo do casulo. Exatamente. Você encontrar a paz. Porque você pode ter Cristo, você pode confessar Cristo, mas se você não liberar o perdão, nada adianta. Você vai ficar na frustração, vai ficar na tempestade. Porque você pode entrar dentro da igreja, você não vai sentir paz totalmente. Vai ficar sempre uma coisinha lá, ó, entre você e Deus. Entre você e Deus não pode ficar nada. Então não faça isso pelo outro, faça por você. Faça por você. Porque e se Jesus voltar? Exatamente. Aí não vai ter mais missionária Francesca. Aí vai ser você com o próprio Jesus. Amém, queridos? Então, vamos começar a finalizar a nossa live de hoje, nossa live podcast. Eu já quero agradecer ao meu Jesus por essa oportunidade que ele nos concedeu. Quero agradecer à missionária Francesca. Ela é missionária, é minha amiga. Ela é uma bênção. Vocês que são pastores, que não são de Maracaju, irmãos, mas que são de Dourados, Cidrolândia, Rio Brilhante, ó, uma benção aqui, jovem, ó, precisando, tá tendo, vai ter congresso aqui na minha cidade, não tem pregador. Tem Francesca. Entra lá no direct dela, ela vai passar o teu contato dela, e eu tenho certeza que Jesus vai falar lá aí no seu ministério através da serva do Senhor. Amiga, Deus abençoe grandemente sua vida, aonde você colocar as plantas dos seus pés, que seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Alguém fazendo mais alguma pergunta, amor? Não, mas a Cinésia pediu oração, e mais alguns irmãos também pediu oração, a Cinésia está com febre. Amém, irmã Cinésia, eu vou dar essa oportunidade para participante de hoje. Como eu fiz na live passada, irmão, pega um copo d'água ou uma garrafa d'água. A Francesca vai estar orando agora. E através de Cristo ela vai estar profetizando a cura sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, se é problema conjugal, financeiro, se é espiritual, mas Francesca vai estar orando aqui, decretando a vitória sobre a tua vida através de Cristo. Também não posso deixar aqui de dar um alôzinho para minha sogra, Dona Lourdes, que esteve com a gente nessa live, o Enzo, a Maria Cecília, que está lá em Naviraí. Amiga, a irmã Patrícia Moura acabou de fazer uma... Não sei se foi uma pergunta, mas eu vou ler. Essa semana eu li que o padre Fábio de Mello enfrentou a depressão por conta da morte da irmã dele. Ela se suicidou e ele se sentiu culpado por ser irmão e mais ainda por ser servo e deixar que isso acontecesse. O que você fala a respeito disso, amiga? Que a gente não é super-homem e a gente não tá livre de acontecer coisas na nossa vida. Exatamente. Aí tem a questão de que Deus permite, é isso que a gente tem que entender. Deus é soberano. Deus, ele... não é porque a gente é crente, a gente é super-homem e também a gente não tá livre, não somos os alecrim dourado de Jesus. Não somos os queridinhos que Jesus vai livrar de tudo. Não é assim. Deus permite, simplesmente. Porque há salvação individual, né? Há salvação individual. Talvez, se a Débora é minha irmã, eu prego para ela, mas ela não quer Jesus, eu não tenho o que eu fazer. Não tenho o que eu fazer. E é questão de decisão. Servir a Cristo é decisão. Não é decidir servir a Cristo, é decidir o Evangelho. É dessa forma que eu acredito. Então, assim, se você pregou, se você fez o que você tinha que fazer, agora, só se sente culpado quando alguém tinha que fazer alguma coisa e não fez. Aí é outra questão. Aí já não é nem culpado, é remorso. É remorso, né? Exatamente.
já é um remorso. Mas eu acredito assim, amiga, não tem que se sentir culpado, porque quem dá a vida é Cristo e quem tira é ele também. Agora, se teve algo ao seu alcance para fazer, você não fez, aí já não é culpa, é o remorso, porque você não fez. Amém? A irmã Cinésia acabou de falar aqui, ó. Débora, falaram que você é a figurinha carimbada em Rio Brilhante. Eu já sei, irmã. O povo daí me ama. Eu sei. Agora que vai ser figurinha carimbada aí em Rio Brilhante, vai ser missionária Francesca, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos para a oração para nós terminar? Oração com a missionária Francesca. Ah, pastora Débora, da igreja. Da Alicerce, né? Da igreja pentecostal Alicerce de Fogo, de Bonito. Seja bem-vinda, querida. Saudade de vocês aí, pastor Moisés. Eu vi o vídeo de vocês fazendo batismo aí. Que batismo abençoado, hein? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém? Bora para a oração? Com você, Vamos Francesca. orar, então. Vamos orar por todos, né? Em nome de Jesus. Da live, todo mundo em nome de Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Deus, nessa noite, meu Senhor, meu Pai, aonde chegar, Senhor, essa transmissão, Senhor, seja no Instagram, no Facebook, meu Pai querido, através dessas redes sociais, que o Senhor venha alcançando agora, meu Pai, cada vida, cada coração. Pai, dá o livramento, repreende essa enfermidade, essa febre, essa dor, Senhor Jesus. Manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, Senhor. Adentra essa casa agora, Senhor Jesus, eu te peço, de uma forma tremenda e gloriosa, Senhor, meu Deus, em o nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhando, que o Senhor venha operando, Senhor. Pessoas, papai, em nome de Jesus, almeja a conversão de outras, que o Senhor venha se apresentando, Senhor, que o Senhor venha visitando, que o Senhor venha trabalhando, que o Senhor venha, meu Pai, libertando, Senhor Jesus. Manifesta a sua graça, manifesta o seu poder, Senhor Jesus. Meu Deus, aqueles que precisam, Senhor, liberar o perdão, vai trabalhando, vai ensinando, vai direcionando, Senhor Jesus. Envia, papai, pessoas capacitadas para ajudar, Senhor. Pai, dá força para esse que está sem vigor, Senhor, meu Pai. Dá graça, dá sabedoria, Senhor Jesus dos altos céus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos que o Senhor venha operar o grande milagre. Glória. Aonde precisa ser alcançado, Aleluia, Senhor, Jesus. esses corações, essas mentes. Aleluia. Descauteriza a mente, meu Pai, aonde chegar esta oração. Descauteriza a mente presa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em ensinos falsos, meu Pai querido, em nome de Jesus. Pai, em crenças, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que levam à condenação. Descauteriza essas mentes e opera através do teu Espírito Santo, levando, Senhor Jesus, liberdade, papai, em nome de Jesus, levando graça, levando, Senhor Jesus, o aconchego do teu Espírito Santo. Repreende a tristeza, a angústia, o sofrimento, meu Pai. Muda essa história, muda esse cativeiro e que pessoas, meu Senhor, venham te chamar para pertinho, Glória Jesus. a Deus. Venham ter intimidade contigo, venha conhecer esse Jesus que transformou minha vida, transformou as nossas vidas de nós que estamos aqui, Senhor. Aleluia, Que o Senhor venha Deus. se apresentar a eles, que eles venham conhecer o de melhor, Senhor. Que eles venham saber quem é o Senhor, meu Pai. Aleluia. Deus, Que cure nos mínimos detalhes, que faz o teu querer, que faz a tua vontade, que dá oportunidade, meu Pai, que aleluia. restaura a dignidade, meu Pai querido. Aleluia, Jesus, nós Aleluia. cremos. Abre porta onde não tem parede, porta de emprego, oportunidade, aleluia. Senhor, vai abrindo, Jesus. Repreende esta enfermidade, Senhor, repreende este mal, Senhor, que todo mal bate em retirada, em o nome de Jesus, porque no seu nome há poder, Senhor. Nós cremos, Pai, e confiamos, Pai, no seu querer e na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês sejam abençoados através dessa live. A próxima live, irmãos, não vai ser na segunda, tá? Abrimos uma exceção para a missionária Francesca, porque amanhã ela tem compromisso com a obra do Senhor. Mas a nossa próxima live vai ser terça-feira que vem. Vai estar com a participação toda especial, missionária Michele, uma bênção. Também vou convidar o esposo dela para estar aqui. São um casal abençoado. E eles vão estar aqui participando comigo dessa live podcast, amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todos que permaneceram aqui junto com nós, fazendo pergunta, ouvindo um pouquinho da história da missionária Francesca, Amém. que vocês voltam comigo na próxima terça-feira, amém? Deus abençoe a todos, fica na paz, Senhor. Missionária, você quer fazer os seus agradecimentos? Agradecer a Jesus por essa oportunidade, uma honra estar aqui, uma alegria imensa, né, e participar desse projeto da minha amiga Débora. Agradecer, né, os irmãos que estiveram aí, né, e
E nós cremos que esse projeto vai muito além, que Deus abençoe, frutifique, né? Em Em nome de Jesus Cristo, que seja uma terra fértil, em nome de Jesus, Jesus. as almas venham ser alcançadas, como já têm sido alcançadas. Instagram, Facebook, TikTok, todas as redes, que Deus venha fazer a grande obra em nome de Jesus. Amém. Que todos venham ser abençoados. Uma ótima noite para todos vocês. Amém? Pai, Senhor Jesus. Tchau.